Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e isso não é uma sessão de análise. Um podcast criado por mim e pela Trovão Mídia. Toda semana eu escuto histórias de família, memórias de onde viemos, marcas da infância e tentativas de construir algo novo. Porque família não é só o que foi, é também o que falta, o que muda e o que a gente escolhe lembrar. No episódio de hoje, eu recebo uma mulher cuja voz atravessa décadas. E atravessa também muitas de nós, a mim com certeza. A cantora Zélia Duncan, a filha da Luíse e do Antônio. A irmã do Luiz Otávio, do Afonso, da Helena e da Ana Vitória. E a companheira da Flávia. Antes de entrar na conversa, pausa para um rápido intervalo. Zélia, bem-vinda. Muito obrigada. Feliz de estar aqui com você demais. Prazer de ouvir tua voz, de bom. ver você. E vamos começar com uma pergunta que a gente não escapa aqui, que é: qual a sua referência de família? Bom, eu tenho uma mãe extremamente presente e tenho uma avó aí no meio que faz muita diferença para mim, que é a Zélia Duncan verdadeira. Eu sou uma falsa cópia, assim, falsa cópia é redundância, né? Mas assim, uma cópia fajuta da Zélia Duncan verdadeira. Uma mulher bem do tempo dela, mas que atravessou um pouco, furou uma bolha, estendendo uma mão para mim. Foi uma das primeiras pessoas da família a estender a mão para mim de um jeito diferente. Mas tenho, para não ser aqui injusta, tenho irmãs, né? Tenho irmãos. Fui criada com esses irmãos por parte de pai, Luiz Otávio, Afonso, Helena. Ana Vitória é a caçula só por parte de pai e mãe, e Ana Vitória é a caçula só por parte de pai. E uma convivência bem intensa, uma casa bastante machista. Enfim, a gente vai falar disso tudo. Mas tem todas essas referências comigo. Tenho tias, primos, tias avós, sempre muitos velhinhos na família. E eu amo os velhinhos. E numa certa altura eu fui morar em Niterói, voltei para Niterói, que eu fui para Brasília, toda uma história. E fui morar com a minha avó e as duas irmãs dela, mais velhas que ela, tia caçula e tia filhinha. Eu já era cantora, jovem, fazia teatro, uma vida muito dura de gravar jingle, de cantar à noite, de fazer backs, entra, sai, carro, meu fusquinha roubado na porta de casa em Niterói. Coisas, eu vivi milhares de coisas intensas até poder viver do que eu faço, que é cantar. E aí foi com ela, você estava com ela? Nesse momento eu estava lá. Teve Brasília, comecei a cantar em Brasília aos 16 anos, em 81. Meus pais já eram separados, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Então sempre esse conflito forte, assim, né, de ver minha mãe com meu pai. E aí meu pai sai de casa, ficamos nós, e aconteceu uma situação absurda, que era um apartamento com 3 quartos. Era meu pai e minha mãe, os 2 irmãos homens, as 2 meninas, eu e minha irmã. Quando meu pai sai, a minha mãe senta comigo, com a minha irmã um tempo depois, e diz a seguinte coisa: seus irmãos se dão muito mal. Eu tô querendo botar cada um num quarto e nós 3 ficamos no quarto maior. Imediatamente nós aceitamos. Eu tinha 12, minha irmã tinha 7. Tudo que eu queria na minha vida é que minha mãe me achasse legal. Sabe? Eu queria contemporizar para ela. E eu aceitei. E nós vivemos muitos anos assim, Vera. 3 mulheres em fases totalmente diferentes. Minha mãe tinha apenas 35. Hoje, aos 60, eu vejo que ela era uma mulher muito jovem, com 4 filhos. Ela lutou de 1000 maneiras e botou a gente sem perceber o que estava fazendo. O que você percebe do que ela fez agora, quando você disse ela não percebeu, você aceitou? O que você... Pano pra manga. Eu e minha irmã, fora a minha análise mesmo, a gente fala muito sobre isso, né? Nossa, eu percebo, primeiro, como ela foi machista nessa atitude sem perceber. E o que ela alegou para nós, e alegou sinceramente, que nós éramos mais compreensivas, que nós podíamos olhar para eles. Depois, nossa, como a consciência dá trabalho, né? Nossa, mas esse tema é sensacional, porque é em nome das nossas qualidades que a gente se ferra, então.
Exatamente. Porque quanto mais você tenta enxergar, mais responsabilidade você tem sobre a sua vida e sobre as suas relações. A gente nasce adulta, né? As mulheres já são chamadas no lugar de adulta desde sempre. Eu tenho um álbum inteiro feito com Ana Costa, chamado Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz. E as letras são todas minhas, né? E fala disso o tempo todo, né? A gente tem que nascer com uma maturidade que a gente não tem, mas a gente exercita. Eu vi toda a coisa da minha mãe, como tava, sabia que aquela hora estava muito difícil para ela. Aí o que eu pensei com a minha cabeça de criança? Porque com 12 anos você é uma criança, na puberdade, mas caramba, né? Eu pensei, eles não são legais com ela, mas eu vou ser. Ao invés de chamá-los às falas e falar, se virem, né? Se Até virem. Hoje, meus irmãos que são velhos como eu, ninguém toca nesse assunto. Só eu e a minha irmã falamos desse assunto. E minha mãe, que é uma mulher que tem 89 anos e que está pronta para qualquer conversa. Imagina, então, e a gente aceitou imediatamente, a gente achou aquilo legal. Nós passamos, deixa eu pensar, eu fui sair de casa mesmo com 20 e pouco. Com 18 eu fui pro Rio para tentar cantar, porque eu tinha me apaixonado, convenci minha mãe que eu tinha que ir. Foi um ano muito duro, eu passei um ano lá e voltei para Brasília. Todo esse tempo a gente nesse quarto. 10 anos. Eu descobri que eu era gay dentro desse quarto. Minha irmã, tadinha, com 7 foi crescendo ali dentro. E ela, com 35, uma mulher que precisava de espaço. Se confina. Sim. Ela nos confinou, não quero dar essa culpa toda para ela, mas a gente era criança. Então ela, achando que estava fazendo uma coisa que era uma solução, porque os filhos homens brigavam muito. Aí eu vi esse negócio, Vera, eu vi outro dia, como a gente infantiliza os caras. São meninos o caramba. Sim. São homens. É tudo moleque, tudo né? Moleque. Não, e aí tem também uma conotação, pra você que tá com 12 anos, assim, que uma mulher, uma vez que ela se separa, acabou a vida amorosa, sexual. O quarto dela é o quarto das crianças, né? Quer dizer, e aí tem o terceiro elemento que você fala, bom, para agradar os pais, para ser aceito, as crianças vão abrindo mão do desejo, vão se alienando ao desejo do outro, né? E aí, junto com isso, todas as complicações de cada um, com todas as individualidades, né? Ela que se separou, se apaixonou, era um amor proibido. Aí ela se confina mais ainda, né? Era um telefone no meio do corredor. Eu para falar, ela para falar, sabe? Tudo era muito difícil. E uma disputa muito grande desde cedo, do espaço dentro de casa entre meninos e meninas. Uma guerrinha que hoje eu vejo já estava perdida para mim. Né? Quando meu pai sai de casa, meu irmão mais velho senta na cabeceira sem ninguém falar para ele sentar. Sim, né? sim. E aí tem um outro irmão depois dele. Eu sou a terceira e minha irmã é mais nova. Então tem todos aqueles movimentos dentro de casa. Então não foi bolinho, não. Eu tô até hoje falando aqui, não só com você, mas nas sessões todas. Não, porque eu acho que é uma cena que resume, quer dizer, no privado ali da tua experiência, mas quem tá ouvindo e a gente vai pensando aqui nas nossas histórias, que resume toda essa configuração. Quer dizer, uma mulher casada, ela tá num certo lugar, quando ela se separa, ela precisa botar esses homens, filhos, em um determinado lugar, as filhas se juntam ali para provar que ela é viúva, porém honesta, né? Estamos aqui para atestar. Atestar que, olha, nesse quarto é quarto de meninas, né? Assim, não, tem uma negação da sexualidade da mulher divorciada, viúva, enfim, solteira. Incrível. E minha mãe é uma mulher alegre. É uma mulher que gosta de gente, que gosta de dançar, que tem uma linda voz, que reunia amigos para cantar, uma mulher viva. E ela é louco isso. Ela não abriu mão dessa vivacidade. Ela ficou vivendo fora, só que com grande dificuldade dentro de casa. Sim, né? sim. Para conseguir se expandir. Mas ela conseguia, engraçado. Minha mãe nunca perdeu a alegria dela. Isso até me emociona quando falo, porque eram muitas dificuldades e ela, sabe, lá no meio daquilo. E com esse papo, quando meu pai saiu de casa, ela reuniu também a gente e falou: nós agora temos que ser como um punho fechado. 5 pessoas. 5? Jura? 5 pessoas? Mas nós 3 fomos direto pro confinamento. Na verdade, nós éramos 3 pessoas. Sim. Vivendo para que a vida de outros 2 não fosse tão ruim. É a impressão que eu... Veja bem, vivemos coisas legais também, mas... É que a vida dos outros 2, sendo homens, se mantivesse no que se entendia por masculinidade, né? Quer dizer, as mulheres no lugar de subalternidade, para que o homem possa exercer esse poder, né? Sempre no lugar de privilégio. É que ficou tão escancarado nessa cena, ficou muito né? literal, né? Sim. E a gente, quando tinha o nosso quarto, eu e minha irmã, o meu irmão do meio,
quando a gente se trancava no quarto, ele tinha uma colher, uma coisa de criança. Ele entrava no nosso quarto. Ficava lá implicando com a gente, falando coisas. Já estava marcando o território? Já, uma vez talvez ele nem lembre disso, porque eles não pensam nisso. Uma vez ele pegou um diáriozinho meu, começou a ler alto. Quer dizer, já tinha uma invasão. O mais velho sempre foi o inteligente da família, o nosso intelectual. Então, ele se trancava para estudar. Então, se tinha barulho, ele socava a parede. Você sabe que na época do Freud, na família do Freud, né, tem um piano em casa, a gente não tinha, né, acesso à música, a não ser que alguém fosse lá com um instrumento, e um piano era um luxo e uma alegria dentro de uma casa, claro, né? Mas as irmãs dele tocavam super bem, mas Sigmund tinha que estudar. E aí eles simplesmente vão lá e vendem a porra do piano pro Sigmund poder estudar. Pra ver silêncio pra ele. Pra ele estudar. Quer dizer, então tira toda uma coisa que trazia prazer absoluto para todos, né? E nada das importa, meninas, né, não importa, porque Sigmund tem que estudar, que né? Loucura, então né? eu acho que você tinha o seu Sigmund em casa. Eu tinha o meu Sigmund. E eu comecei... Todos temos, viu? Um Sigmund em casa. Se tiver um homem em casa, o cara tá nesse lugar. E eu comecei a fazer uma coisa inconscientemente, que hoje eu olho e digo, gente, que loucura. Eu comecei a guardar os meus discos num armário para ouvir depois, sem saber que depois era esse. Sabe? Eu comecei as minhas coisinhas a não fazer questão de dividir, ouvir. Eu comecei a guardar coisinhas para depois. E um dia eu saí de casa, foi bem depois, assim, depois que eu passei esse ano no Rio, voltei. Um dia eu vi que não dava para ficar. Mas, assim, seria injusto da minha parte dizer que eu tive um ambiente super hostil em casa. Não é isso, né? O estrutural, às vezes, é mais malvado do que o explícito, né? Ele era mainstream, né? Ele era exatamente o que acontecia. Exatamente. Só que para quem tem consciência disso e não quer reproduzir, fica insuportável, né? Fica. E quando é que você começa, 12 anos você vai lá e faz essa, né, essa alienação ao desejo da sua mãe, que também você banca e paga o preço, né? Sim. Que hora que a coisa começa a virar para você? Bom, aos 16, com 12 eu também começo a cantar, querer cantar e tal. Aos 16 eu começo a cantar profissionalmente, porque eu ganhei um concurso junto com um amigo na Sala Funarte. O prêmio era fazer um show. E é o mesmo ano que eu me apaixono por uma mulher. Até no meu livrinho lá eu falo, isso é muito repertório para uma pessoa só. Então, caramba, além de eu estar vivendo no quarto com minha irmã e minha mãe, eu vou descobrindo coisas sobre mim que me faziam sofrer imensamente. Eu sofri muito. Eu me sentia... Eu era diferente, eu me sentia suja de alguma maneira. Parecia que... E com uma sensação que depois eu descobri que muitas pessoas têm de que aquilo vai passar. Né? Que é uma fase. Vai chegar um cara aqui que vai resolver esse salvar disso. Né? Isso... E alguns homens pensam assim, né? Faltou o homem certo. É verdade. Você não foi mal comida, né? A gente ouve muito isso, né? Isso. Uma coisa horrível. Por isso até que tem as atrocidades que acontecem de estupros corretivos, né? Tem a ver com isso. E aí, nossa, foi ficando cada vez mais apertado aquele quarto. Mas eu continuei lá e só saí aos 18. O incômodo de estar naquela situação. Mas engraçado que nem assim eu realizava o quanto podia ser diferente. Tipo, mãe, já deu, né? Já oferecemos nosso tributo, vamos voltar cada uma para o nosso quarto. E você fica sozinha, você merece. Eu não tive maturidade para dizer isso. E nem ninguém, né? Nem ninguém. Às vezes os filhos se identificam com os pais num lugar de dó, né? De ficar protegendo, que é uma fantasia um pouco onipotente. Quer dizer, a sua mãe não aguentaria você dizer para ela que você não tá, né? Eu acho que os jovens têm, a criança e o jovem tem muito esse lugar onipotente, incrível, né? E um lance também que eu acho que você vai concordar, de não querer desapontar, né? Sim. Isso era muito forte em mim com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte e muito cheia de opiniões e coisas. Era muito difícil para mim ir contra a opinião dela. E mais do que isso, eu queria que ela me achasse muito legal. E aí eu só percebi muitos anos depois o quanto foi ruim para mim aquilo. E para ela, e para minha irmã. Né? E se eu quisesse agradá-la menos, talvez eu tivesse conseguido ter consciência daquele absurdo que a gente estava vivendo. Mas essa coisa de querer agradar a mãe para uma mulher também não é da mesma história na qual a gente sabe de saída, né? Porque o Lacan vai dizer que a mãe, para a menina, é uma devastação.
porque é uma marca de que você pode fazer o que você quiser, você não é o menino do quarto, entendeu? Sim, então, assim, a verdade. gente já tem uma perda de saída. Agradar essa mãe para nós requer um esforço de ordem do possível. Mas você vê, eu não me voltei contra ela naquela época, sim, por isso, sim. né? Eu podia, até por esse estereótipo da mãe e da filha. Uma vez eu ouvi da minha analista, que eu amo muito, foi minha analista durante muitos anos, né? Ela disse que a mãe autoriza a filha a ser feminina. Isso me impressionou muito. Por quê? Tudo que eu descobri em análise sobre a relação com a minha mãe foi muito surpreendente para mim, porque minha mãe simplesmente é o máximo. Ver a minha mãe humana, e hoje eu acho muito mais legal, e amo minha mãe ainda mais por isso, mas me doeu muito. Eu, por exemplo, minha mãe sempre, e até hoje, fica muito mobilizada quando eu vou me apresentar. Imagina, Vera, eu vou fazer, esse ano eu fiz em maio, 44 anos de carreira. Minha mãe, tô dizendo pra você que minha mãe fica até hoje mobilizada quando eu vou cantar. Óbvio que é menos agora, mas era uma coisa, né? Então, eu até brincava quando eu comecei a dar certo e a ter um espaço, eu dizia pra minha empresária, não bota minha mãe muito na frente, na minha frente, porque eu sinto a aflição dela, né? E era meio 880, e ela acaba rouca nos shows de tanto cantar. A minha mãe tem uma coisa maluca, as mãos roxas dos anéis de bater palma pra mim. E eu dizia pra ela assim, quando isso aconteceu anos, mãe, tem mais gente aplaudindo. Eu vou ouvir, obrigado, não faz isso. Mas aí, uma vez, eu era bem, relação total, ia fazer um show, tava difícil. Pouca grana, pagar músico, aquelas coisas de sempre. Só que lidando com isso, meu nome é Zélia Cristina, nome de batismo. E eu assinava Zélia Cristina antigamente, nem pensava nisso. E era Zélia Cristina batalhando, ela vem pra mim e diz assim, você não quer desistir desse show, não? Porque ela tava vendo a minha agonia. E eu comentei isso na minha análise. Nem foi com a Tereza ainda, que é essa, uma analista que eu tive maravilhosa, argentina, no Rio, maravilhosa. E ela olhou quando eu contei isso pra ela, que a minha mãe disse, por que você não desiste desse show? Ela olhou pra mim e disse, olha essa frase, você vê que até hoje eu tô repetindo ela, faz mais de 30 anos isso. A sua mãe sempre te desconsidera assim? Vera, essa frase me revirou do avesso, sabe? Porque eu não tinha a capacidade de analisar as coisas assim. Eu precisei passar por muitos e muitos anos de análise e passo ainda. Eu fiquei em choque quando ela falou isso. Que eu parei e disse, uau, o medo é dela. Desistir do quarto, desistir do show, desistir dos seus sonhos, desistir. A gente já continua essa conversa depois do intervalo. Te espero. Que louco, né? E minha mãe tá sempre comigo e me dá muita força. E, né, e depois que ela parou de me perseguir um pouquinho, ela é minha aliada nas minhas coisas. Mas eu tive que dar essa palavra tão malhada, essa desconstruída para conseguir construir uma de um pessoa. jeito mais real. Sim. Né? E o que você vai contando é profundamente atravessado pelo gênero, né? Muito. Né? Pelo fato dela te ver como uma mulher e já de saída dizer, a mulher abre mão do território, do espaço dela em nome do homem, e assim que funcione, né? Você não quer desistir, você não quer abrir mão, você não quer... Exato, que louco, né? Que é um lugar de gênero, né? Você podia fazer o que você quisesse, você não quer deixar de ser essa figura com a qual ela se identificava por ser mulher também, né? Que é a história dela, né? Total, e a gente vai... E minha avó, a Zélia verdadeira, que teve... Meu avô, que era um cara extremamente infiel e um advogado muito conceituado em Niterói, e que ela aguentou, um belo dia ele largou ela. E ela ficou com 57 anos, arrasada, né? Arrasada. E eu, quando nasci, isso estava acontecendo. E minha mãe deu o meu nome, o nome dela para mim, para que eu fosse uma alegria para ela. Né? Eu digo... Tomara que eu tenha sido quanto ela foi pra mim. Né? Porque ela foi uma grande alegria pra mim. Mas então, quer dizer, eu já tive essa função de cara. Alegrar uma mulher que estava muito arrasada. Por um homem. Por um homem e de uma geração onde isso era realmente só o que importava.
né? Tanto que quando ele ficou muito doente, ela queria mandar dizer para ele que ela cuidaria dele e ninguém deixou. Disse, não, para. Sim. Não, agora... Que elas fazem muito, Elas fazem isso. Elas voltam para cuidar depois das piores atrocidades. É como se o lugar delas no mundo voltasse para elas. No fim, eu fiquei com ele. Né? Muito triste, né, Vera? Mas eu tive essa avó, isso eu tô dizendo, com toda essa geração pesando nos ombros dela, que me acolheu de um jeito incrível. E que chegou a dizer para mim, quem me garante que não é você que está certa e todos nós estamos errados quando a minha sexualidade veio à tona? Imagina uma mulher que fez isso por um homem. Sim. Né, falar isso. Quer dizer, eu não tenho religião, mas acredito muito nas pessoas e acredito no amor, sabe? E acho que ela me amou de verdade. Zélia, eu acho isso tão importante, porque essa carteirada de dizer, não aceitou porque é de outra geração, não aceitou por causa da religião. Quer dizer, a outra geração, a religião, tem muito a ver também com a posição ética do sujeito. Quer dizer, porque você vê pessoas de gerações muito anteriores à nossa, de religiões muito rígidas, de formações muito tradicionais, que rompem isso em nome de um amor, em nome da ética, em nome de um reconhecimento que ali tem um sujeito de qualidade. O próprio Freud vai dizer, as pessoas mais importantes que a gente conhece na nossa cultura não são heterossexuais. Então tem alguma coisa errada no nosso julgamento sobre tanto adoecimento quanto qualquer problema moral. Não tem nenhuma questão moral em jogo aí, né? Ele tinha uma interpretação um pouco datada, né? Que ele dizia que não é o ideal é a heterossexualidade, mas em nenhum momento ele patologiza, em nenhum momento ele moraliza. Ele fala, vamos pensar em Leonardo da Vinci. Então, sabe, começando de conversa. Então, você percebe que tem que ter mais um enrosco além desse entorno. Um problema com a própria sexualidade, basicamente, que engancha na história, que faz você perseguir a pessoa que faz uma escolha diferente da sua. Acho que é para além das questões de época. Tem algo que o sujeito marca de uma diferença, né? E parece que isso nunca vai acabar, né? Assim... Bom, enquanto houver problemas com a sexualidade de cada um, então, acho que vai demorar. Sempre haverá problemas, eu acho. Sim. E é sempre um lugar político muito delicado, onde de cara isso é atacado, né? Assim, a mulher e as orientações sexuais, isso tudo é sempre muito visado na hora de ganhar poder, né? São exercícios de poder, A moeda moral é muito valiosa para a religião, né, para a política. Então, a gente fica... a impressão que eu tenho hoje é que, sim, nós melhoramos, mas nós melhoramos. Assim como eu acho que a mulher melhorou, e acho que tem muito a ver com o feminismo negro, que é muito forte, e que elas... Eu ouço e leio essas mulheres muito. Nós, da comunidade LGBT, nós melhoramos. Nós temos mais orgulho e consciência. Nós falamos mais de nós. A sociedade, não sei. Não, grande parte retrocedeu, né? A gente está num retrocesso. Então, hoje em dia está tudo muito melhor? Não, defina melhor. Nós estamos heterogêneo, melhor, né? Inclusive porque o retorno dessas conquistas, ele tem sido muito violento, né? Exato, a gente paga caro com feminicídio, com nossa comunidade morrendo muito, né? Então... Mas eu concordo com você. Hoje, o farol para nós deveria ser as mulheres negras, né? E se você juntar aí as questões de gênero, sexuais, aí você vai ter realmente uma visão do que está em jogo. Porque você tem ali todas as marcas de poder, né? O lugar mais subalterno da sociedade. Então, o lugar que a gente mais deveria escutar são mulheres negras, lésbicas, trans, que estão dizendo, olha, a gente representa tudo que marca a subalternidade. E a gente tem muito a dizer sobre isso, né? Então... Sabe, uma coisa, só um parênteses, uma coisa bonita. Outro dia eu conversei com Eveline Trevisan, ela é de Belo Horizonte, uma arquiteta, ela cuida muito de mobilidade na cidade, bicicleta, coisas assim. Aí fizeram lá um estudo, aí ela entrevistou uma outra mulher, desculpa eu não lembrar o nome, uma outra mulher incrível, e ela tem uma pesquisa sobre os caminhos da mulher negra numa cidade. São dela os caminhos. É ela, é por ela que devia-se fazer a cidade, porque tudo foi feito para o homem branco trabalhar. Sabe? Sim. Então, um estudo um pouco mais profundo mostra que quem conhece, quem anda mesmo pela cidade é a mulher negra. Eu achei tão lindo, tão poderoso isso. Então existe já uma constatação disso. E uma mulher que está
com essa mobilidade, ela é a pessoa mais importante. Embora seja tratada nesse lugar que você falou e a gente vê e constata, mas elas estão se mexendo de um jeito muito bonito, né, Vera? Elas estão ditando aí muita coisa que a gente tem que parar e ouvir e aprender. Elas são o nosso farol, com certeza. Sim, inclusive aqui os depoimentos das mulheres têm sido assim. Imagino. Toda vez eu aprendo uma coisa que eu nem imaginava que existia. Isso que ele está trazendo é Uma coisa sensacional. Incrível, né? E vamos voltar nessa. Você traz essa avó sensacional que te acolhe. Eu tinha que fazer um panteão aqui só das vós. Das vós e também das pessoas que dentro de uma família enfrentam seus próprios preconceitos por amor, né? A filhos que saem diferente daquilo que eles achavam que deveriam ser. Mas você tem esses irmãos, você tem essa mãe, você tem essas irmãs, essa irmã, não, como é olha, que... Irmãs, você tá falando isso aí, eu de novo penso, né? E meu pai? Uhum. Cadê meu pai? Que eu não falei até agora. Quando você foi listando, porque é também uma coisa da minha análise, né? Trazer o pai, um pai que é... Meu pai, perdi meu pai há uns 3 anos ou 4. E um pai que nunca foi embora e nunca foi presente. Eu dizia, meu Deus do céu, papai é o ausente que não se retira. Sim. Ele aparece na hora errada, ele não oferece ajuda, ele nunca sentar e dizer como é que você tá, não é. E eu aprendi na minha análise também que não ia ser com ele isso. Ele não ia ser meu interlocutor. E isso eu uso na minha vida. Tem gente que não vai ser seu interlocutor, você tem que resolver com você. E então eu fui tentando resolver comigo, assim. E meu pai sempre, assim, ele não tinha coragem de ir embora para sempre, de sumir, mas era sempre essa visão meio turva, né? A gente parece muito com ele, o queixo quadrado é dele. Eu fui fazendo as pazes com ele no fim da vida dele, dentro de mim, assim. E a gente se falava, sabe? Mas é muito estranho, assim. Por exemplo, eu tive um câncer de tireoide. Quando eu fui contar para algumas pessoas, de repente eu parei e disse, nossa, não contei pro meu pai. Sabe isso? Ele era sempre o último da fila para mim, não intencionalmente. Mas é uma presença sem intimidade nenhuma. Ah, essa é a palavra. E foi difícil, porque teve um momento da vida dele em que ele queria empurrar a velhice dele pra gente. Pois é. E eu não aceito isso. Sim, sim. E a gente vê muito isso, né? Passou o tempo todo longe, nunca ajudou ainda. De repente tá aquele pai dentro de casa que vai ocupando um espaço de uma pessoa com necessidades ou que fica rebelde. Porque é o retorno dos cuidados, né? E foi difícil esse momento, porque a minha casa era a maior, sabe? E eu falei, eu não vou deixar. A gente vai fazer tudo para ele ficar bem, mas mudar a minha vida. De novo o território. De novo. Aí, deixa os homens entrar na tua casa. Ai, que maravilhoso. E olha só, porque meu pai, eu já peguei ele assim, a minha casa é na Urca, né? Eu mantenho a minha casa. Eu tava correndo, sabe? Gosto de correr. Voltei em casa, ele estava no meio da minha sala, gritando com a pessoa que trabalhava lá. Aí eu cheguei, falei baixo com ele, falei, o que tá acontecendo? Aí ele se assustava. Tinha um pouco de medo de mim, assim. Não, estou pedindo aqui para ela achar sua certidão de nascimento. Eu falei, ninguém aqui sabia que você queria minha certidão de nascimento. Para quê? Não, porque eu vou, sei lá, tinha sempre alguma coisa para fazer. Eu falei, se você quer uma coisa, você senta, espera e pede com uma voz baixa, papai. Você não vai entrar na minha casa gritando. Eu te pergunto, Vera, se eu tivesse um marido, ele ia fazer isso? Boa. Não ia. Não ia. Então, foram coisas que, claro, eu já mais adulta comecei a observar e a dizer, opa, aqui não. Chega. Aqui não. E aí você junta um ponto muito importante, Zélia. Então, se você tivesse um marido, ele não faria isso. Por que serve um marido? Para defender a mulher dos outros homens. Né? Porque senão, horror, né? Porque você se defendeu, mas poderia, vai papai, vamos buscar o documento de papai. Então, é um jogo muito cruel. As mulheres não gostavam e não queriam e não podiam ficar sós, senão elas ficavam à mercê dos demais. Ameaçadas, né? Ameaçadas por outros homens e por mulheres que se sentiam ameaçadas por ter uma mulher que estava solteira. Então é um jogo de poder, um jogo de proteção. E é muito comum, né? As mulheres ficarem com homens terríveis, mas que supostamente as protegem de outros mais terríveis, né? É uma coisa muito imaginária, porque às vezes a violência está só dentro de casa, não está fora. É verdade. Né? E a gente se acostuma com cada coisa, né? Então é uma cena exemplar disso, né? Se você tivesse um homem lá, eles falaram, ela tem um homem, eu tenho que ficar na minha. E teve outras coisas que aconteceram.
nesse nível aí. Aham. Aí ele, olha só como a vida é, né, cara, que loucura. Ele casou algumas vezes, meu pai. E ele é um ótimo amigo, é um cara amado fora de casa. Aham. Né? No entanto, ele não foi um bom marido e não foi um bom pai. Uhum. Então, uma das mulheres dele com quem ele estava casado, e era uma mulher da idade dele, assim, parecia tudo legal, ele fez alguma coisa que eu até hoje não sei o que é, saiu de casa, ele que é covarde, assim, não era um cara de conversar. Então, foi embora, conheceu alguém, e foi parar na minha casa. Uhum. Aí eu, já mais velha, já concatenando as ideias, dizendo, meu Deus, ele sacaneou uma mulher e tá vindo morar aqui. Aham. Sabe, mais uma. Aí ele ficou um pouco, porque também ele precisava, eu deixei ele ficar lá uns dias. Então, eu entrava em casa às vezes, ele estava de cueca na sala, vendo televisão, sei lá, fazendo. Sim. E eu, sabe, quando eu me deparei com essa cena, por exemplo, eu fiquei extremamente incomodada e desrespeitada, né? Porque eu falei pra ele, aí eu falava, e se a minha namorada estivesse comigo? Ela entrar aqui e ia ter que te ver assim? Não, pai, não. Não, você tem um quarto. Você pode ficar à vontade no seu quarto. Aí no dia seguinte, você vê como ele era também. Eu chego, tem na cozinha flores dentro do liquidificador. Prontas para serem moídas. Como assim? Se você não souber explicar, ninguém vai saber. Segredos de liquidificador. Exatamente. Mas é tão... Você não pensa nem numa intencionalidade, a coisa já está tão incorporada. Exatamente, já está pronto para ele. Tão leão da montanha, né? Eles já chegam tanto com... É claro que você tem que ceder, é claro que você tem que ficar... E fica aquele negócio, ele é teu pai. Sim, exatamente. Mas o pai, ele é meu genitor, né? A relação não foi construída, você falou a palavra intimidade, e era isso que eu não sentia. Eu ficava um pouco constrangida. Não é como, sei lá, minha mãe. Posso ver minha mãe do avesso. Sabe, agora encontrar meu pai assim numa situação no meio da minha sala. Sabe, a gente não construiu pra isso aí. E vocês viveram 12 anos juntos, porque eles só se separam você tá com 12. Mas ele era... E tem uma coisa interessante pra você. É material muito... Eu acho bonito até. Quando meu pai ainda morava em casa, ele era já muito ausente. E viajava, não sei o que, enfim. Eu, criança, já crescidinha, eu abria a gaveta dele, às vezes. E fuxicava a gaveta dele. Sim. Então, quando eu falo isso pra você, o meu cérebro me manda até um cheirinho. A gaveta era organizada. As coisas eram limpinhas. Lembro da meia. Sabe? Lembro de alguns objetos. Tinha uma calçadeira. Tinha uma mania disso, né? Sim. E incrível como aquilo era ele pra mim. Ou eu estava, claro, procurando por ele. Né? Inconscientemente. Mas aquela gaveta pra mim era extremamente... não usar uma palavra que não é verdade. Me chamava. Chamativa. Sim. Porque era assim... Esse cara que nunca tá aqui. E que botou esse queixo na minha cara. Né? Quem é ele, né? E eu fiz uma música pra ele no álbum Pele e Espírito. Ele já tava quase partindo, assim. Onde eu começa dizendo isso. Sua cara tá grudada em mim. Eu lavo meu rosto, eu envelheço, eu choro no escuro, eu não te procuro por aqui, mas sua cara tá grudada em mim. E segue, né? Então já era eu querendo achar um jeito de ficar em paz com esse pai. E eu achei, dentro do que é possível, porque eu comecei a pensar assim, o que dele eu tenho que eu gosto? Né? Ninguém é só uma coisa. E meu pai tinha qualidades. Ele era um cara muito humilde. Ele nasceu lá perto de Feira de Santana, na Bahia. Ele não tinha dinheiro para estudar e ele virou um advogado. Ele pulava o muro para fazer uma aula de matemática porque não tinha... Essas coisas me comovem, assim. Eu vejo a luta dele e eu me identifico com isso. Então, assim, a resiliência dele para lutar por ele, eu me identifico. E meu pai tinha uma coisa que aí ferra comigo. Ele cantava lindo. Olha, antes da gente entrar no Cantava Lindo, nessa menina que já tinha essa coisa de artista, de procurar nas gavetas esses restos, isso é uma cena lindíssima, né? Tem uma coisa que é super importante que você está trazendo, Zé, que a gente tem que pontuar, que é assim, a gente pode ter tido o pai mais mala sem alça do mundo, né? Mas encontrar pontos de dignidade, de reconhecimento é fundamental, menos por eles, e mais porque a gente
possa sentir que a gente é digno, né? Porque às vezes você vai ver um casal se separa, um ficar falando mal do outro, e a criança fica numa posição, como é que você fica nesse lugar de alguém que é filho de alguém que não vale nada? Então uma parte Horrível. sua não vale nada, você não vale nada no fim das contas, verdade. entendeu? Você também é alvo de ódio do outro, se você amar aqueles, essa divisão. Então poder ir encontrando nas brechas o humano ali, também seria Salva, né? que é um desconstruir também o lado ruim desse pai e poder Exatamente. ver que tem outras coisas, quer dizer, que às vezes podem estar muito abaixo da média, mas ainda assim tem coisas que talvez ele não possa ter dado para você, mas ele era, e que você se Sim. apodera quando você seleciona. Eu acho que isso é um tema muito importante das identificações que nos constituem. Ainda tem aquilo que você ouve assim, seu pai falava muito de você. Então, não é incrível isso? Né? Seu pai, eu disse, nossa, que louco, né? Eu demorei tanto a achar que ele me admirava mesmo, que, né? Porque assim, eu sou o roteiro que deu errado, né, velho? Meu roteiro tá todo errado. Sim. Né? Entre aspas, super entre aspas hoje em dia. Sim. Mas primeiro eu já nasci com uma voz grossa, isso não era muito aceitável. Então com 11... a tua voz pra mim é tão maravilhosa que eu não consigo pensar em voz grossa como uma coisa ruim, interessante. Mas quando a gente é adolescente, tudo que é diferente imagina, é terrível, né? Altura, né? Não, eu era desse tamanho, com uma voz grossa. Então de cara já era um negócio difícil, assim. Então eu fui não cumprindo aqueles roteiros. É difícil não cumprir os roteiros. Imagina eu com essa mãe que eu queria tanto agradar, senti que eu não estava agradando ela e que eu não ia ser a pessoa, né? Sim. Foi difícil chegar num acordo comigo e começar a gostar de mim. Aí já tem a ver com as pessoas que eu encontrei, o que eu namorei, os amigos, né? Mas eu queria comentar uma coisa desse pai, porque pais e mães me interessam. Irmãos também, ferrou é todo mundo. Mas assim, a gente se queixa de uma impossibilidade de ter intimidade com certas pessoas, mas a pessoa, que horror essas pessoas não terem podido ter intimidade com a gente, que é tão legal, né? Penso isso às vezes. Quando você conhece pessoas que você ama e você fala, nossa, que pena que esse pai da Zélia, não foi capaz de usufruir da pessoa que você é. Quer dizer, é uma coisa muito amputada a relação dele com os filhos, né? E aquilo assim, você fala assim, pô, dá raiva desse cara, mas assim, ele teve muito mais a perder. Né? Não sei se eu tô entendo fazendo claro, assim, o grande castigo dele foi ele isso. Ele não teve o meu melhor. Ele perdeu. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas aquela mãe é ruim, aquele pai é ruim. Cara, o que eles perdem de não poder estar com o outro numa certa qualidade de relação, o grande castigo das pessoas acaba sendo esse, né? Mas muitas vezes não chegam aí, né? Até mesmo porque se chegar... já é uma evolução, né? Do reconhecimento do que se perdeu, né? Do reconhecimento do que se perdeu. Às vezes não tem nem com o que comparar para imaginar que poderia ter tido com os filhos uma outra relação. Exato. Que é de uma... E a gente fica com esse... uma miséria emocional enorme, né? Eu digo muito isso, assim. Agora, juro, mais velha, eu realmente me sinto mais apaziguada. Mas eu passei a vida segurando meu pai na mão, dizendo, o que eu faço com isso? Sim. Sabe? O que eu faço? Aí ele vem, ele ia me ver cantar, a cara dele era estranha pra mim. Às vezes ficava... E eu, assim, eu pensava, ele detesta o que eu canto. Ou, sei lá, mas eu sou uma artista muito vira-lata. Então eu faço de tudo. Então tem os álbuns que ele gosta também. Sim. E olha, vou te contar uma coisa no outro polo, assim. A última mulher que ele teve é mais jovem do que Helena. E é uma pessoa de quem eu aprendi a gostar muito. Depois, ele nunca aproximou a gente dela. Eu sempre achava ela, essa pessoa... E quando eu vejo, é uma pessoa que ele até me deixou, porque a gente se dá hoje. Eu gosto muito dela. E por uma grande ironia do destino, quando ele morreu, ele estava morando aqui em São Paulo, porque ela é de São Paulo, em Rio Claro. Época de pandemia alta. Ele não morreu de Covid, mas infelizmente foi nessa época. A única filha que podia estar presente era eu. E eu fui. Claro, já tinha ido antes. Então, eu encontrei com ele antes, então eu pude conversar com ele, já estava variando um pouquinho. Incrível, meu pai é um andarilho, um cara que ninguém segurava. Ele dizia, eu vou sair daqui a uma semana. Não podia sair, ninguém podia. A paranoia dele era sair. Ele mandava cartas para mim, e difíceis, porque ele pedia socorro para sair de lá. E ele não podia sair, ele estava sendo muito bem tratado. Uma coisa assim. Então, eu encontrei com meu pai... Antes dele, ele teve uma parada, foi difícil, aí ficou em coma por algum tempinho. Então eu encontrei com ele antes disso, temos foto, ela botava muito, ele ficava me vendo cantar
o Eu Me Transformo, e Outras, que é um álbum de música brasileira que eu gravei, muito importante pra mim. Sim, lindíssimo. E ele gostava de ver esse álbum e tal. Então, meu pai morreu e eu fui a Rio Claro pro enterro dele. Fui a única filha que pôde ir. Quando eu entrei no velório, que eu sou a que vai aos velórios, eu sou um escorpiãozinho cascudo que enfrenta essas coisas, assim. Sim. E pra mim até é importante. Cheguei lá, tava meu pai, e ela botou no caixão o Eu Me Transformo em Outros, meu álbum. Então, a última imagem que eu tenho do meu pai é essa, com o álbum que foi com ele. Que lindo. Então, assim, a coisa não para, sabe? Então, eu lembro muito desse dia, e eu lembro que eu parei, eu tava sozinha nessa sala, com ele, meu álbum, e aí chegou um cara, um senhor, e começou a falar bem dele pra mim, como se tivesse sido mandado por alguém. E eu não acredito nisso, tá? Eu tô falando da conjunção das coisas. Sim. Ele, pô, teu pai te admirava muito. Eu falei, que bom, que bom. Aí ele começou a falar várias coisas sobre isso. Ele fez isso, falou aquilo, quando ele foi te ver não sei aonde, eu não sabia de nada. Então, né, era muita coisa chegando pra mim, eu já tava nessa de, esse cara aqui não é um cara ruim, né? Ele foi como ele conseguiu, pra mim, como filha, conseguiu pouco, mas ele tinha uma linda voz, ele adorava ler, ele tinha uma relação com a literatura forte, a gente se dava bem quando a gente falava de literatura e música. E não sei se ele sacava isso, mas eu fui admitindo, porque eu fiquei tão na defensiva que eu não conseguia admitir quando eu gostava dele muito. E aí, quando a gente falava de música e literatura, eu gostava dele. Ele era mentiroso, Vera. Um mentiroso daquele que mente pra se gabar um pouquinho. Uma vez eu tava numa livraria, entrou o Jorge Amado, veio falar comigo. Eu falei, pai, por que ele foi falar com você? Sabe? Então, esse tipo de mentira que me irritava quando eu era jovem, quando eu fiquei mais velho eu achava adorável. Peixe grande, era né? literatura pra mim, sim. sabe? Não, uma vez eu estava andando na rua, passou de ônibus o Mazzaropi, ele saltou e veio falar comigo. Aí eu, mas como ele gostou de você, né, pai? Você é um cara irresistível, né? Mitomaníaco maravilhoso. E aí, quando ele queria falar pra mim, pra eu cantar alguma coisa, ele dizia assim, encontrei um rapaz, ele disse assim, a sua filha devia gravar tal música. Olha. Eu falei, fala pra esse rapaz. E eu era reativa, entendeu? Sim. Então, com o tempo, eu fui vendo que era o jeito que ele conseguia também. Né? E as mágoas que eram profundas, dos momentos em que eu era muito jovem, precisava dele, e ele não me estendeu a mão como eu gostaria. Tem muitos mistérios no meio, porque quando eu vim morar no Rio, eu fiz 18 anos e vim pra cá, não sei o quê, ele veio também e fez um quarto pra mim na casa dele pela primeira vez na vida. E eu até hoje tento encaixar aquele ano que eu passei, aqueles meses com ele, que é louco pra mim, porque era uma proteção desprotegida, era uma coisa, não sei te explicar bem, sabe? Então é um pai que eu tô até hoje eu encaixando. acho tão importante resgatar as formas de amor possíveis. Sim, eu entendi isso depois. Às vezes muito limitadas, às vezes muito inibidas, às vezes muito atravessadas por coisas ambivalentes ou por incompetências mesmo, né? E que a gente não pode dizer que não é amor, é amor. A gente imagina o amor de um jeito muito fantasiado, né? Muito. É verdade. E o fato de você ser uma pessoa tão amorosa, quer dizer, tem algo dessa transmissão do amor, mesmo tosca, que chega até você, que te permite amar muito, né? E você tem essa coisa do amor, não só pelas pessoas próximas, né? Você tem um trabalho todo extremamente amoroso, não dá pra você subir no palco. Aqui eu tô delirando, tá, Zélia? Mas mas eu tô adorando te ouvir, porque tem a ver. O que eu conheço de você, o que você entrega cantando, muito além da técnica, tem que ter muito amor para espalhar, né? Uma coisa muito... Então, de onde vem isso? Se não dessas figuras controversas, né? Verdade, né? É verdade. Tem que vir desses lugares. E até desse amor que você queria ter entregado de um jeito... Que entregou de outro. Entrego de outro, sim, aí sobra um pouco, aí isso. você leva pra todo mundo, Fala tenta da voz, como é que era essa história da voz na família, assim? Ele cantava e você... O que você ouvia ele quando? Ele cantava, assim, você vê, eu não tenho uma lembrança super cotidiana dele, mas tem uma lembrança muito forte dele se arrumando para sair e cantando Caíme,
né? Ah, mas que saudade eu tenho da Bahia. E lembro de ouvir aquilo. Era bonita, era afinada a voz dele? Muito. Ele tinha uma bela voz, com graves agudos, afinado, com um vibrato lindo, que o vibrato é uma coisa que varia, né? Um vibrato fluido, lindo. E quando ele cantou, e hoje eu vejo, né, que aquilo me tocava, e hoje eu digo, cara, o cara era baiano. Né? Então quando ele tava mesmo com saudade da terra dele, né? Então depois que ele se separou da minha mãe, foi minha mãe que se separou dele, porque ele não queria se separar, ele ia buscar a gente, né? E ele cantava muito no carro. E eu e a minha irmã cantávamos com ele. Tem essa lembrança muito preciosa para tanta ausência. Sim, né? sim. Então, para dar conta dessa ausência enorme, eu boto ele cantando para mim. Porque ele tinha essa... Mas você não acha que ele tinha nenhuma aspiração de cantar profissionalmente? Eu acho que a época deles era diferente, assim, mas ele podia tranquilamente. Minha mãe, que agora ficou mais velha e as vozes são universos, cada um lida de um jeito com a sua voz e envelhece de um jeito, né? Ele morreu aos 90 anos cantando muito bem. Minha mãe ainda canta muito bem, mas é diferente. A voz dela envelheceu um pouquinho. A dele não. Então eu miro nele hoje em dia. Sabe? Nessa herança. Naquela herança dos dois, sabe? Sendo que a saúde vocal dele era muito forte. E ele cantava sempre. Ele morreu cantando, assim, até o fim ele... Tanto que a Cristina, que é essa viúva dele, ela me mandava ele cantando. Me mandava muito. Então as últimas imagens, e ela, nesse ponto eu sou muito grata a ela. Você vê, e eu digo pra ela, por que meu pai não botou a gente em contato? Por que ele não acreditou? Pelo contrário, ele aparecia sempre sem ela, sabe? Mas ela, de todas as ex-mulheres dele e tal, é a que, engraçado, como o amor dela me ajudou. Né? Tanto que eu fico assim, pô, Cristina não conhece meu pai direito. Não é uma verdade isso. Ela conhece o Antônio que ela tinha que conhecer. Sim. E são muitos anos de convivência e, sei lá, de repente ele foi melhor com ela. Tem alguns homens que no envelhecimento eles vão amaciando, né? A proximidade com a morte, né? O reconhecimento da finitude. Também a gente vai mudando, né? A gente vai... Ela, sei lá, acho que ela teve essa sorte de pegar ele, vê-lo mais assim. Não sei, mas foi incrível isso, essa volta que a vida deu, da Cristina me ajudar, sem saber, né? A me encontrar com o que seria bom para mim encontrar nele. É um personagem interessante, né? Porque ela não é exatamente uma madrasta, porque é uma figura que não exerceu esse papel. Exato, e é super jovem. Para ele era muito jovem. E ao mesmo tempo, sendo a companheira do seu pai, ela te retorna com esse pai. Você vê que curioso, como a gente não pode subestimar, né, esses personagens. Não pode. E ela... Até hoje a gente se dá, ela vai nos shows, ela é um amor, assim. E até hoje ela manda coisas pra mim, assim. Tem as crenças dela, assim. Aparece um passarinho, um bem-te-vi, ela associa muito a ele. Aí ela manda uma foto, olha quem veio me visitar. Sabe, ela tem essa delicadeza. Nossos mundos são tão diferentes. E, no entanto, essa pessoa resgata, me entrega. Sim. Sabe? Sim. Interessante, assim. E quando a gente vai agora para nossa segunda pergunta. Tá bom. Poxa, a primeira já deu pano pra mãe. Você vê que eu leio roteiro zero, né? Zero o papel roteiro, imaginário. Mas como isso repercute no que você pensa de família hoje? O que é a sua família hoje? Nossa, repercute muito. A gente entende todo esse negócio, especialmente sendo LGBT, né? Da família que você escolhe, da família que te acolhe, da importância dos amigos que você chama de irmãos e que são efetivamente irmãos mesmo. Isso é tão precioso, né? Isso salva a vida da gente. Porque eu não me apego à família de sangue como um ponto de honra. Não mesmo, Vera. Não mesmo. Tá, é meu irmão, é meu pai, é meu tio, é minha tia. Mas e aí? No nosso dia a dia, como é que eu sou pra você, como é que você é pra mim? Isso é quem vale pra mim mesmo. E eu tô, agora, nos 60, eu tô muito decidida a abraçar profundamente a gentileza, o que vai me apaziguar. Acho que não quero... Eu achei que com 60 o mundo ia estar melhor, primeiro. O mundo piorou muito. O mundo ainda exige de mim algum vigor que eu achei que eu não ia precisar. Você achou que podia parar de lutar? Não, mas pelo menos lutar lutas novas, sentir que estamos evoluindo. Mas não, se a gente está aqui segurando... Ganhar mais batalhas, né?
Então, hoje, né, eu brinco com Flávia até, né? Eu digo, Flávia tem uma família pequena. Eu tenho uma família até maior do que a dela. Mas meu irmão mais velho mora na Dinamarca há muitos anos. Tem uma filha lá. E é engraçado, só os homens tiveram filho na minha família até agora. Talvez a Ana Vitória até tenha, mas eu e Lena não tivemos filhos. Então, a minha mãe dá a reclamadinha dela, falou: mãe, e minha mãe faz análise, tá? Ela aceitou na pandemia voltar, fiquei muito feliz. Minha analista indicou uma pra ela, tá até hoje. Só é difícil convencê-la que ela não é amiga dela. Mamãe, Maria de Luz não é minha amiga, assim. Você manda fotos pra ela, para de mandar fotos pra ela, não é tua amiga. Mas ela tem esse lugar, eu fico super feliz. Vou falar disso da minha análise, eu adoro, a coisa mais fofa do mundo. E ela... A minha analista disse que... Total isso. Então, eu também tento ficar tranquila com isso, porque na minha família tem muitas coisas partidas. Eu tenho um tio que eu amava profundamente, que 1000 coisas aconteceram e a gente morreu sem se falar. Ele morreu sem falar com a minha mãe. Eles eram um grande amor em toda a minha vida e de repente aconteceram coisas. Sabe essas coisas de família que ficam incontornáveis? Eu tento contornar, mas tem algumas coisas que eu olho e falo, caramba, não vai dar mesmo. Vamos viver esse luto logo? Sim. Sabe, eu tento viver os lutos em vida, das relações. E aí vou valorizando o que realmente pode estar perto. E essa é a família. E a minha família, tá, eu e Flávia só. A Flávia tem 2 irmãos só. E um irmão teve uma filha. Então, são 3 sobrinhas do meu lado que os homens tiveram. E ela só teve irmão homem e teve uma menina. Quer dizer, a prole é toda de meninas. E ela perdeu os pais muito cedo. Dias mulheres virão. Dias mulheres chegaram. Então ela tem uma família pequena e infelizmente perdeu os pais muito cedo. Não chegaram a fazer 70 anos. E a família dela era muito Jô, que é um luto muito profundo para ela. E até um luto para mim. Sim. Né? Porque convivi com ele, que tenho ele cravado na minha memória, né? Por tudo que o Jô significou. Poder conviver com ele foi algo muito familiar. Porque na pandemia ele não podia ver quase ninguém. E isso era muito ruim para ele tinha se aposentado. Isso foi ruim para ele. Então era ela e muitas vezes ela e eu. Então éramos nós 3 numa sala que ele tinha de cinema. Então a gente viveu coisas adoráveis no meio da tristeza de estar apartado de tudo. Eu tinha o privilégio de ter o Jô me mostrando o filme em preto e branco de não sei quem e dar risada com ele. E as histórias que ela já estava cansada de ouvir, eu não estava. Eu dizia, deixa comigo. Eu ouço tudo de novo. Então, a sensação de ser capaz de fazer vínculos familiares, para mim, então, os LGBTs são tão alijados disso. Eles gostam tanto de dizer que a gente não constitui, a gente não é família, né? É tão doloroso isso e é tão malvado, porque eles sabem que isso vai ferir. Porque o que a gente mais precisa na vida é ter vínculo, né? E eu aprendi isso tendo família consanguínea e tendo meus amigos e as pessoas que eu escolho. Então, a minha família está em progress. Porque enquanto eu estiver viva, claro, mais velha é mais difícil fazer laços e tal, mas olha a gente aqui, né? Sim. Se sentindo tão bem junto. Então eu tô atenta a isso. E atenta às pessoas, tentando, né? Errando, como a gente erra muito, mas atenta ao que quem tá perto de mim precisa. E ficar mais velho tem a coisa mais difícil de ficar velho é perder as pessoas. Pra mim. E eu já sobrevivi a muitas pessoas que eu amo. Então isso, e recentemente, e a gente acabou de ver a Preta, o jeito que foi tudo. Aí você começa a fazer esse balanço da vida. Eu não tenho medo da morte em si, mas eu tenho medo dessa vida que vai perdendo, sabe? Ao mesmo tempo você fala uma coisa tão preciosa, né? De ter aproveitado a relação com o ex da sua atual, né? Quer dizer, não ter usado de algum tipo de preconceito. Ai, não, o ex da atual, a gente rompe, né? E ter aproveitado a pessoa, quer dizer, aproveitar a ex do seu pai falecido, quer dizer, de estar atenta às relações nas quais você pode ter alguma coisa legal, né? Algum tipo de intimidade, alguma coisa significativa, quer dizer, essa porosidade, essa abertura, né?
que em nome da família XYZ, essas pessoas que dizem que têm família fecham as portas para todo mundo, na verdade fazem bunkers, não são famílias, são instituições contra as outras, né? E cheios de hipocrisia, né? Exatamente, se odeiam internamente, mas preferem dizer que estão juntos para não dar, né, para fazer essa oposição às outras famílias. Então, o que eu vou vendo é que quando as pessoas têm que buscar esses outros caminhos, elas vão baseando esses caminhos em relações significativas. Sim. Relações de lealdade, de intimidade. De cuidado. De cuidado, de proteção, né? É da ordem da qualidade, né? É outra perspectiva. Isso tem sido muito importante reconhecer, né? Eu perdi a minha maior amiga, assim, uma das minhas maiores amigas há alguns anos. E isso foi muito transformador na minha vida. Que era uma mulher cheia de vida, com 3 filhos, um marido legal, morava nos Estados Unidos. E é uma história longa, mas não vou te contar tudo, mas a gente se reencontrou, a gente se conheceu na adolescência, éramos jovens, num trabalho, num musical. Foi até quando eu conheci a Cássia, em Brasília, com Oswaldo Montenegro, uma coisa que foi muito feliz. Aí ela viaja e a gente fica sem se ver, tipo, 17 anos. Quando a gente se reencontra, eu já sou a Zélia Duncan, que canta pra mais gente. Eu fui mixar um álbum em Los Angeles, a gente se reencontrou. Ela tinha uma questão com a mãe muito grave, não falava. Quando não tinha vindo mais ao Brasil, quando me reencontrou, passou a voltar ao Brasil. Foram momentos incríveis. Ela ia para minha casa com os 3 filhos. Uma vez foi só com o Peter, que era o marido dela. Enfim, um belo dia, ela me liga e diz: minha mãe me botou na justiça. Eu falei, uau. Menos de um ano depois ela morreu com uma leucemia. Foi muito louco, porque ela me falou isso, eu falei... E na época eu disse pra ela, Rô, paga. Você tem esse dinheiro? Paga. Juro, o que ela tá pedindo? Ela disse, não, eu vou ganhar essa ação e depois eu vou... Sabe, porque foi uma mãe bem mazinha com ela mesmo. Enfim, ela não suportou. E, cara, eu tava junto deles quando foram desligar as máquinas. Eu tava com a minha amiga, sabe? Então, assim, foi tão literal aquilo, foi tão radical. E a partir dali, que eu já, sei lá, acho que já tem uns 10 anos que a gente perdeu a Rô, eu disse, cara, o que importa na vida realmente são as relações. Realmente são as relações que fazem você existir, né? Quando eu perdi a Rô, eu lembro de ter um sentimento muito egoísta, assim, de dizer, putz, eu perdi uma pessoa que me amava tanto, sabe? E também o meu amor pra ela. Então, assim, depois daquele dia, principalmente... Eu olho meus amigos de um outro jeito, a minha vida. É importante a gente ter conforto, claro. Coisas conquistadas a duras penas. Mas hoje eu vejo tanto isso. Pra gente usufruir do que a gente tem que ser alguma coisa. A gente tem que ter esses vínculos amorosos, tem que querer a vida de um jeito que te dê um pouco de paz. Estou falando muito de paz porque a partir também de um certo momento eu falei, o que você quer da vida? Né? Tá, eu consigo viver do que eu faço. Eu quero paz. Eu quero paz. E até profissionalmente, eu passei a fazer escolhas que me davam um tipo de prazer que não necessariamente me fazem aparecer. E são escolhas duras, às vezes. Você paga os preços por querer desafiar, fazer coisas diferentes, né? Eu canto Itamar Assunção, eu canto Luiz Tati. Isso são coisas incríveis que eu tenho na minha vida, mas que são pouco divulgadas. Porque é isso, é o preço aí que a gente vai pagando. Mas depois daquele dia, assim, eu comecei a querer aproveitar a vida de uma outra maneira. Eu acho esse assunto fiz 60 agora também, né? E eu tô muito interessada nas mulheres de 60. Claro, eu também. Falei com a Denise Fraga recentemente, precisamos falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Que, assim, tem uma ficha... Bom, pra mim a questão da menopausa já passou. Assim, pra mim também, já foi. Um assunto já passado, quase batido, obsoleto. Né? Exatamente. E aí tem essa... Que eu penso que a gente chega numa idade onde não dá mais pra... fingir, dar um truque no envelhecimento e na morte. E você tem o contato com as mortes reais, concretas, de pessoas muito queridas. Também perdi na pandemia a minha melhor amiga, foi terrível.
Mas essa ficha, ela não é só porque a gente viveu esses acontecimentos terríveis. Tem uma ficha que você tem grande chance de viver a partir dos 60, que é falar, bicho, assim, agora é isso, né? Como é que você administra esses anos para que sejam não anos de sobrevivência, mas anos de vida, Sim. né? E sem dever nada para mais ninguém, já fizemos tudo que a gente tinha que fazer, e agora a pauta pela escolha tem que ser de outro lugar, tem que ser a partir do desejo, não pode ser mais no piloto automático. Não pode. Né? Porque o fim desse filme a gente já conhece. Você sabe que eu falei disso até com a minha empresária, que é 10 anos mais jovem que eu. Eu falo isso com ela, assim, tipo, observa o momento que eu tô. Tem coisas que eu não quero fazer mais. Sim. Assim, eu não quero mais pegar um avião e depois viajar 4 horas de carro, fazer o show e voltar no mesmo dia. Eu não quero mais essas coisas. Exatamente. Não é nem porque eu tô velha. É porque eu entendo Tô que seletiva. não... Entendeu? Eu entendo que não vai acrescentar nem para um lado, nem para o outro. Dizer assim, não, tô ganhando uma grana que vai ser boa para meu... Não, não. Não vai pagar. Não vai. Não vai pagar. É isso aí. Então eu tô brincando que eu tô ticando. Tô ticando algumas cidades, alguns tipos de evento. Mas se a gente puder chamar esse velha como alguém que ficou esperta. Exato. Alguém que viveu. Se velha é esperta, eu tô velha pra caramba, cara. Também. Porque assim, o que eu tenho falado também, porque eu dou palestras numa cidade, em outra. E esse bate e volta pra entrar no congresso. Não tem fim, Vera. Não tem fim. Tem fim. Mas a minha vida tem fim. É claro. Então o que tem que acabar é isso, pra eu continuar vivendo, entendeu? Exatamente. Assim, vamos falar mais sobre isso. Vamos. É assim, é a fila pra receber as pessoas depois do show. Sim. Eu fiz isso a vida inteira. Meu show durava 1h40, eu ficava 3h30 na fila. Sim. É prazeroso? Claro que é. Mas isso cria Eu fui entendendo, assim. Sabe como eu entendi isso? Indo no show dos outros e vendo exatamente a mesma fila. E muitas vezes as mesmas pessoas. Sim. Que é legal, é bacana ter o contato, mas eu sou uma só. Sim. Quando chegava no fim, os meus amigos que estavam me esperando no restaurante já tinham ido embora. Eu estava com fome, mas estava cansada, tinha que dormir pro dia seguinte. Nossa. Foram décadas, Vera, fazendo isso. Eu não faço mais isso. Agora eu recebo com prazer quando eu posso. E a primeira vez que eu não recebi foi um show há muitos anos no Memorial. Um show que estava lotado, 1.600 pessoas. Eu falei, eu não vou receber ninguém hoje. E quase derrubaram uma porta. Aí eu parei e disse, opa. Isso não é amor. Não. Isso não. Não tá escrito no teu ingresso. Sim. Calma. Né? Calma. Nós somos seres humanos aqui. Sim. É muito bom receber carinho. Mas tá virando um pouco outra coisa. Sim. Então agora as pessoas que vão me ver sabem que eu recebo quando eu tô bem, tenho tempo para receber, tenho imenso prazer em fazer isso. Aprendi muito com as pessoas que vão ao meu camarim, muito. Inclusive eu acho que eu saí do armário por causa deles, de um jeito mais bacana. Porque você escreve coisas e você que escreve também, além de ser essa pessoa que você é, na tua profissão, você é uma escritora. Então a gente tem que dar conta do que a gente escreve. Então, como... Fala do seu livro, Benditas Coisas Que Eu Não Sei. É sensacional. Eu não queria que você fosse embora antes de falar desse livro. Ele é lindo. Que bom, ele é lindo e precisava estar mais divulgado. É muito bonito. Engraçado o negócio de livro, né? Não tem a velocidade que a música tem, nada tem. Aliás, eu falo disso no livro. Então, eu tive muita expectativa na hora e depois eu tenho recebido um feedback muito bacana agora. E já faz, 2 anos? Ele precisa ser mais divulgado. E aí, eu fico feliz. Outro dia a Mariana me escreveu dizendo que a mãe dela estava lendo e botou uma frase do livro para ela. Fiquei tão feliz. Mariana Salomão Carrara. É uma escritora magnífica. Totalmente apaixonada por ela. E fico muito feliz com os feedbacks do livro, porque é novo para mim. Quando eu escrevi pro Globo durante 2 anos... Era louco o feedback de escrever. E tenho muito prazer em escrever. Tenho muita vontade de fazer outro livro. Mas esse é um livro, ele ficou entre os finalistas, os 10 finalistas. Eu fiquei muito surpresa, como crônica. Do Jabuti? É, maravilhoso. Como crônica. É lindo, né? Lindíssimo. E é uma conversa, né? O livro é uma conversa sobre voz, sobre música, um pouco de memórias, sem ficar falando como se eu soubesse muita coisa. É uma coisa muito madura. Madura. Porque eu tinha muito medo quando eu escrevia para o jornal, eu tinha esse medo. De parecer que você sabe alguma coisa. Sabe? Eu tenho medo disso. Eu acho que fica arrogante. Imagina, era mesmo conversar sobre o que a gente não sabe, mas a gente está vendo. Ou alguma constatação que sempre pode ser flexível, de alguma maneira. Algumas. Outras... nem tanto, mas escrever é uma coisa muito prazerosa para mim. Eu faço as letras das minhas músicas em geral, mas escrever um livro foi um negócio, sei lá, a minha família é muito ligada em literatura, sempre foi, né? Minha mãe, meu pai, meu avô,
a gente fala, né, versos de cor, a gente tem isso. Agora minha irmã lançou um livro, então é uma coisa que está muito dentro de mim. O livro me comove, assim. O livro faz parte de mim. Ver o meu livro pronto foi uma viagem. Meus desenhos, né? Maravilhoso, o livro coisinhas. É lindo, a edição é linda. Olha, vocês já perceberam que a gente podia conversar aqui, mas aí tem que pedir uma cervejinha, alguma coisa, né? Vamos ficar à vontade. Então a gente... Zélia, puxa, que delícia te ouvir. Que bom. A tua inteligência, a tua sensibilidade, a tua maturidade. Muito obrigada, lindo, Vera. É um lindo. prazer falar com você, tudo que você nos inspira. E te agradeço o convite. Eu só tenho sim para você. Obrigada, querida. Você é um doce. Tem uma coisa que eu não te avisei, mas que a gente está fazendo agora no final, que é assim, a gente muda o microfone e você faz uma pergunta que você talvez eventualmente queira fazer para mim? Quero. Você se tornou uma pessoa conhecida e assim, as pessoas gostam muito de você, né? Tem... Vera, pô, que legal, as pessoas estão interessadas no que você fala. Em que isso mudou para você no que você diz? Saber que você está sendo mais ouvida. Bom, os ouvintes aqui do podcast já sabem que a minha resposta para Zélia Duncan vai para o próximo episódio. É o bônus Pergunta à Vera. Um episódio mais curtinho aqui do Isso Não É Uma Sessão de Análise, que sai toda quinta-feira. Te aguardo. Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, um original da Trovão Mídia. Na semana que vem, a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. Até lá! A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção e o roteiro são da Eduarda Kunert. A montagem e edição de som são da Laila Moalen. A mixagem final é do Pedro Pastoriz. E a trilha sonora original foi criada pelo Arthur Decloé.